Salve, salve galera, Matheus Targa mais uma vez aqui para vocês. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a classe de ativos, que na minha opinião é a melhor classe de ativos para se proteger e sobreviver às grandes crises. Se você quiser saber tudo sobre isso, fica comigo até o final. Mas antes de mais nada, agora só para começar, já deixa o like, se inscreve aqui nesse vídeo e compartilha, comenta o conteúdo que você quer que eu traga aqui. Esse conteúdo é proveniente de uma dúvida que um amigo veio até mim, a gente trocou uma ideia, eu expliquei o meu raciocínio lógico, o meu ponto de vista para ele, ele entendeu, concordou comigo e ele falou: rapaz, tu podia gravar um vídeo sobre isso e explicar pra galera do jeito que tu me explicou, que eu consegui entender. Então esse vídeo é para ensinar para você e para todos qual é a melhor classe de ativos. Na minha opinião, esse vídeo não é uma recomendação de compra, de venda, de investimento, de nada. É só um ponto de vista para se proteger das crises, de guerra, de eleição, de Lula, Bolsonaro, do que você precisar se proteger. Beleza? Então, ó, se inscreve aqui nesse canal, compartilha com quem você achar que esse conteúdo vai ser interessante e deixa aqui nos comentários o que você quer que eu aborde nos próximos vídeos, beleza? Eu sou Matheus Targa, esse é o Tatuado da Bolsa. Vamos pro vídeo. O que eu tava explicando para ele? Ele dizendo assim: pô, tá muito incerto o tempo, tem guerra na Rússia com a Ucrânia, estamos falando já em guerra nuclear, tem eleições aqui no Brasil, é Lula, é Bolsonaro, quem vai ganhar, para onde é que vai o Brasil, vamos virar na Venezuela, não vamos, tem taxa de juros subindo nos Estados Unidos para controlar a inflação, tem a crise energética na Europa, o mundo tá de ponta cabeça, né? E o que a gente pode fazer para, no fim das contas, não é ganhar dinheiro com a desgraça alheia, é entender como não perder dinheiro num momento crítico como esse e ainda faturar uma graninha colocando o nosso dinheiro para trabalhar para nós mesmos, beleza? Entenda comigo. Digamos que eu tenho um ativo que me custa R$100 e esse ativo me paga R$1 de dividendo todo mês, beleza? Por mês eu recebo 1% de dividendo desse ativo. Caso aconteça alguma coisa, as pessoas por algum motivo, ou subida da taxa de juros, ou com medo da eleição, ou com medo de uma guerra nuclear, comecem a vender as cotas desse fundo, comecem a abandonar esse ativo, o que acontece? Lei da oferta e da procura, a cota começa a se desvalorizar. Quando a cota começa a se desvalorizar e isso não interfere no quanto que eu recebo de dividendo desse ativo, proporcionalmente, quanto mais barata ficar a cota, maior vai ser esse dividendo em termos percentuais. Por exemplo, se esse ativo me custava R$100 e ele me pagava R$1 todo mês de dividendo, ele me pagava 1%. Se esse ativo cair para R$50 pela metade, se diminuir pela metade e ele continuar me pagando R$1 por mês, esse dividendo passa de ser 1% e vira agora 2% ao mês. Naturalmente, as pessoas vão olhar para esse dividendo e vão se interessar por ele, porque onde é que a gente tem 2% ao mês sem imposto de renda garantido, caindo direto na conta para você fazer o que quiser? Em lugar nenhum. Quem diz que vai 10% ao mês, 2% garantido por dia, 1% por dia, eu já vi gente falando aqui na internet de 1% garantido por dia. Isso é golpe, mano, isso é sistema de pirâmide. Agora, um ativo que vai me pagar todo mês, que é livre de imposto e que eu tô protegido, porque quanto mais ele se desvalorizar, mais interessante ele fica, porque mais pessoas vão comprar fundos imobiliários. O fundo imobiliário só perde se, em caso de guerra, por exemplo,
uma bomba atingiu o imóvel, ou então por conta de uma manifestação, alguma coisa, aquele imóvel seja interditado, que as pessoas não possam mais usar aquele imóvel. Por outro motivo, um fundo imobiliário não vai perder dinheiro, porque ele é lastreado em imóveis, imóveis físicos, imóveis reais. Não é especulação. Especulação é só o valor da cota, mas o valor dos imóveis não muda por conta de especulação, apenas o valor das cotas. E os valores das cotas diminuindo tornam os fundos mais atraentes ainda, mais atrativos ainda. Porque quanto mais barato ficar a cota, se o aluguel é o mesmo todo mês, melhor. É isso que as pessoas não entendem. Tem esse negócio de querer enricar do dia para noite, de descobrir o ativo que vai multiplicar por milhões de vezes. Isso aí você faz com um pequeno percentual da sua carteira. O grande você bota em coisas que são sólidas, que são gigantescas, que vão lhe pagar dividendo, que vão crescer mais do que os outros. Esses que vão multiplicar o seu capital, por exemplo, criptomoeda, por exemplo, startups, o índice de small caps, essas coisas você coloca um pequeno percentual, porque você está exposto ao risco da ruína. Empresas podem falir, podem quebrar, imóveis estarão lá para sempre. Eles podem até um dia perder o valor por conta do crescimento da cidade. Aqui na minha cidade, há 10 anos atrás, a área mais valorizada da cidade era o bairro Ilhotas, que é do lado de cá do rio. Inclusive acabamos de passar aqui por cima da ponte que vai para o Maranhão, mas era do outro rio, do Rio Poti. Era o bairro Ilhotas. Com o crescimento da cidade e a expansão para as outras zonas, o bairro Ilhotas hoje não é a zona mais valorizada da cidade. Então esses imóveis perderam um pouco de valor. Mas não foi a ruína. Continua sendo caríssimo morar no Ilhotas, morar na beira do rio, morar na Avenida Marechal, por exemplo. Mas não é o lugar mais caro da cidade. Então quem investiu em imóveis na Marechal não perdeu dinheiro. Esse dinheiro, com o passar do tempo, parou de ter a valorização astronômica que tinha há 10 anos atrás. Mas os aluguéis continuam sendo altíssimos e reajustados de acordo com os contratos pelo índice pré-estabelecido em contrato, que pode ser IPCA, pode ser IGPM, vai variar do seu contrato de aluguel, entendeu? Então, dificilmente um fundo imobiliário vai quebrar, até porque o cotista está protegido. Porque se o fundo imobiliário quebrar, o fundo imobiliário não é dono dos imóveis. Você que é cotista, você é dono dos imóveis. Eu provei isso no último rumo a 5 mil. Eu sou acionista do ALZR11, que é um fundo imobiliário da Aliança. E eles venderam um imóvel. Eles pegaram o dinheiro, meteram no bolso e foram embora? Não. Aí são os políticos do Brasil. O dinheiro da venda é de quem é dono do fundo. Quem é dono do fundo são os cotistas, os acionistas. Quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, quando você compra uma cota de uma empresa, você é um dos donos. Tenha esse pensamento na cabeça. A mentalidade de dono vai fazer você ganhar mais dinheiro. A mentalidade de especulação, de quem compra e vende para ganhar com a compra e a venda, no fim das contas vai fazer você perder dinheiro. Todo mundo que era acionista do Aliança recebeu proporcionalmente à quantidade de cotas que tinha o dinheiro apurado com a venda do imóvel. É simples assim. Por que eu estou protegido? Estou recebendo dividendos, então se eu tenho uma boa parte do meu patrimônio alocado em fundos imobiliários, por mais que aconteça uma crise de escala global ou uma crise no Brasil e eu venha porventura a perder a minha fonte de renda, eu no caso sou empresário, mas se eu fosse carteira assinada, eu poderia perder meu emprego. Por falar, eu gosto do meu emprego, eu tô seguro. Ninguém tá seguro em lugar nenhum, mano. Um dia você tá trabalhando, no outro dia acontece um imprevisto, a empresa para de dar o lucro que ela dava antes e você se torna um fardo. Aí o seu patrão vai dar suas contas, vai lhe indenizar, vai contratar um cara que faz a mesma coisa que você faz pela metade do preço, porque você já está há muitos anos na empresa, e você, se fudeu, entendeu? É assim que funciona. Se você tem uma parte do seu patrimônio
alocado em fundos imobiliários, por mais que a sua empresa não dê certo, que o seu empreendimento não dê certo, que você perca seu emprego, que você adoeça, você vai ter todo mês um dinheirinho caindo na sua conta para que você possa viver e sobreviver com esse dinheiro. Isso é o que chama viver de renda. Quanto mais patrimônio você tem investido em ativos pagadores de dividendos, mais dinheiro vai cair na sua conta todo mês. Esse é o meu objetivo, é um dia ter tanto dinheiro lá investido, que os dividendos que eu recebo por mês sejam suficientes para custear o meu estilo de vida, entendeu? Outra coisa, eu estou protegido da inflação quando eu tenho fundos imobiliários de papel. Eu estou protegido da alta de juros, porque quando o juros sobe, os fundos de papel, que são atrelados à IPCA, que é a inflação, ou ao CDI, que é atrelado à taxa Selic, sobem o faturamento. Aí todo mundo corre para eles, as cotas ficam caras. Essa hora aí, você investe em fundo de papel, de tijolo, na verdade. Você investe em fundo de tijolo. Quando você tem que ir no contrafluxo, sempre. Se está todo mundo falando de fundos imobiliários de papel, quer dizer que eles já estão caros, porque está na mídia grandiosa, está na televisão, está em todo lugar, está nas revistas. Então, os ureia seca estão tudo sabendo. Não é hora de investir. Se está todo mundo falando sobre isso, não é hora de investir nisso. Você compra cotas bem baratinhas de fundos imobiliários gigantescos. Todo mês vai cair dinheiro na sua conta e você vai poder comprar novas cotas. Outra coisa que é um jeito interessante de se proteger das crises: siga a sua estratégia. Qual é a sua estratégia? É ter 50% em fundos imobiliários e ações brasileiras, 50% em criptoativos, moeda americana, Estados Unidos. Independente de qual for a sua estratégia, faça o rebalanceamento passivo da carteira. Ao invés de vender coisas para fazer rebalanceamento, use o aporte para ir regularizando as porcentagens. Por exemplo, eu quero ter 3% da minha carteira de criptomoeda, que é a situação que eu me encontro hoje, atual, né? Eu quero ter 3% da minha carteira em criptomoeda. Se desvalorizou pra caramba e eu tô apenas com 2%, eu não vou vender nada e comprar de criptomoeda. Eu vou pegar os dividendos que eu recebo ou o aporte que eu já faria normalmente no mês e vou alocar em criptomoeda até eu chegar nos meus 3% de novo, entendeu? E assim você faz para tudo. Se eu quero ter 20% em fundos imobiliários e os fundos imobiliários caíram, o dinheiro que eu receber lá, eu vou comprar em fundos imobiliários para aumentar minha posição em fundos imobiliários e chegar em 20% de novo. Fazendo o rebalanceamento passivo da carteira, eu estou garantindo que eu estou comprando na baixa todos os ativos. Porque caiu, eu compro mais um pouquinho. Caiu, eu compro mais um pouquinho, que é para eu manter todos os percentuais equilibrados. Eu estou me protegendo de estar pagando caro por alguma coisa. Se eu estou comprando porque desvalorizou, quer dizer que eu estou pagando mais barato do que o que eu paguei antes. Então eu estou baixando o meu preço médio. Quando eu baixo o meu preço médio, o meu dividendo, o valor que eu recebo por mês, proporcional, aumenta mais ainda. Por quê? O valor que é divulgado na mídia, na internet, nos sites, é o valor que você recebeu referente ao valor da cota. Só que se eu comprei essa cota pela metade do preço, o meu dividendo vai ser o dobro. Entendeu? Pensa nisso, pense em baixar o seu preço médio e em garantir que você está comprando coisas boas mais baratos. Os fundos imobiliários vão lhe proteger da inflação, porque os aluguéis são reajustados anualmente. Eles vão lhe proteger da oscilação do mercado, porque quando cair um pouquinho, o dividendo proporcional vai começar a subir. Então as pessoas tendem a voltar a comprar cotas. Então o preço tende a retornar à média. Não é excitante? Não é excitante. Não vou ficar milionário do dia para noite? Não vou ficar milionário do dia para noite. Mas no dia que eu precisar desse dinheiro, eu sei que ele vai estar lá, porque ele oscila bem menos. E todo mês eu tenho uma previsibilidade, que palavra difícil, previsibilidade de o que vai cair na minha conta. Então eu posso me planejar para um dia, quem sabe, viver desse patrimônio que eu tenho acumulado trabalhando para mim. Da hora? Eu sou Matheus Targa, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like e se inscreve no meu canal e compartilha com quem você achar que esse conhecimento vai ser interessante. Da hora? Vamos pra cima.